Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Empreender. Hoje nós vamos falar do café com o empresário. Eu tenho uma pergunta muito especial aqui, que é como dar e receber feedback. Primeiro ponto muito importante. Líder, gestor, dono de empresa, você sabia que você precisa receber feedback de volta do seu colaborador, do seu cliente, do seu terceirizado, do seu cliente, enfim. Você tem que receber feedback de volta. Como é que o empresário, dono de todo aquele negócio, ele não escuta o feedback do que as pessoas têm para falar para ele? Todo mundo tem que melhorar. Nós sabemos isso de cor e salteado. E o empresário não tem chefe. Então, aqui eu trouxe esse tema, como dar e receber feedback. Vamos começar falando sobre dar feedback, que eu acho que na nossa linguagem de empresário é muito mais fácil a gente aplicar um feedback a alguém do que a gente receber um feedback. Primeiro ponto, como dar um feedback para um colaborador? Como fazer esta gestão de desempenho do colaborador? Vamos por etapas. Contratei um colaborador para entrar na minha empresa. No momento em que ele entrou, na teoria do CLT, ele tem 30, 60 e 90 dias de experiência. A melhor forma que eu julgo na hora de contratar alguém é: contratei hoje, primeiro dia que ela chegou no trabalho, eu expliquei tudo como funciona a empresa, como é o processo, como é que é o método, acolhi, trouxe essa pessoa para perto de mim. Depois disso, como ela começou a vivenciar o dia a dia de trabalho, você como líder, como chefe, tem que ir acompanhando diariamente. Se você não puder, semanalmente, mas vá acompanhando. E a gente tem que colocar um ritual. Uma vez por mês, durante esses 90 dias, tem que ser aplicado um feedback. Passou 30 dias. Fulano, vem cá. Olha só, naquele processo de trabalho, você não funcionou nisso, naquilo. Mas você foi muito bom nessa e outra atividade. Precisamos desenvolver todas aquelas que eu falei. Para o nosso próximo feedback, que vai ser daqui a 60 dias, você precisa evoluir todos esses passos que eu te dei como oportunidade de melhoria para você se encaixar à cultura da empresa. Ponto. Passaram 30, passaram 60, tu já deu 2 feedbacks. 90 dias. 90 dias é aquela data que o colaborador está tremendo para saber se ele vai ser realmente efetivado ou não. Certo? E aí o que vai acontecer? Nessa conversa de 90 dias, como tu já avisou ele no passado que, tu tem pontos a melhorar, você tem pontos positivos, pontos negativos, nessa conversa ele já vai saber se o termômetro está positivo ou se o termômetro está negativo. Se nesse momento dessa conversa ele vai seguir a vida dentro dessa empresa ou se ele vai sair. Então, o legal, e que eu gosto muito de trazer em todas as minhas lideranças, é a transparência. Se tu tá fazendo algo que realmente não é legal, fala. Tenha uma comunicação transparente com o seu time. E faça com que o seu time traga de volta essa mesma comunicação transparente. Isso é uma forma que eu tô trazendo para vocês da gente poder, vamos dizer assim, garantir que o cara que entrou na empresa, ele implementou a cultura. Então, no momento que tu colocou ele dentro da empresa, você precisa, de forma expressa, garantir todos esses feedbacks para que esse colaborador tenha uma vida longa dentro do negócio. Vida longa. Vida longa é incrível para muitas empresas, porque tu não precisa ficar repetindo processos, repetindo treinamento, começando do zero, várias vivências com vários colaboradores diferentes, tá? Então, falamos sobre o colaborador que entrou na empresa. Agora, o colaborador que já está na empresa há 6 meses, 1 ano. Eu, Raiza, gosto de fazer na minha empresa aplicar feedbacks mensais. Uma vez por mês eu aplico um feedback. Eu não sou de pegar o colaborador e falar, hoje tu não fez isso de certo, você fez isso de legal, isso de errado. Eu não faço isso diariamente. Eu faço isso uma vez por mês. Se eu tenho um colaborador crítico, óbvio, pego uma vez por semana, pego mais seguido. Mas o correto, uma vez por mês, eu pego o colaborador e faço feedback. Como que eu aplico esse feedback? Todos os feedbacks eu anoto tudo. Então, no primeiro feedback, que foi em 1º de novembro do ano passado, a gente falou isso. No segundo feedback, nós falamos aquilo. No terceiro feedback, eu anoto tudo. E eu sempre trago as informações dos feedbacks anteriores para os colaboradores. Inicio o feedback como: olá, colaborador, tudo bem? Estou muito feliz da gente aplicar esse feedback mais uma vez.
Parênteses. Você falar que você está aplicando um feedback é muito importante para o colaborador entender a importância daquela conversa. Então, colaborador, seja muito bem-vindo. Nos últimos feedbacks nós falamos o quê? Que você precisava melhorar o seu comportamento, você precisava melhorar o seu horário, que você precisava disso, daquilo outro. E aí, o que aconteceu de lá pra cá? Quero te ouvir. Quero ouvir o que tu tem pra me dizer sobre essa tua jornada do último feedback pra cá. Por que eu peço pro colaborador falar? Agora presta atenção no que eu vou dizer. Se o colaborador vir e abrir a boca e começar a desenvolver toda a vivência dele do último feedback pra cá, você vai perceber que ele vai falar pra ti tudo que você já tinha programado pra trazer pra ele de melhorias pra esse feedback. Porque o colaborador sabe quando ele está errando e ele sabe quando ele está acertando. Então, vamos lá. Início do feedback, eu peço pra eles falarem. Normalmente eles falam tudo que eu gostaria de falar. E aí, simplesmente no final do feedback, depois que eles falaram, explanaram toda a experiência nesse caminho, eu digo: então, sobre aquele ponto que tu me falou sobre chegar atrasado e tudo aquilo acontecer, esse é um ponto que eu queria te trazer no feedback. Então, você precisa melhorar no seu horário, a hora que você bate o ponto, a hora que você dá bom dia lá no grupo. Então, eu vou trazendo dentro desse feedback todos os pontos que eu quero que ele melhore em cima de tudo que ele falou. Isso pra mim mudou minha vida. No momento em que eu entendi que o colaborador sempre vai me trazer a informação que eu quero falar pra ele, é muito mais fácil e menos doloroso pra nós líderes. Nós líderes, às vezes a gente fica com medo de falar, pô, o colaborador ele tá sendo pouco produtivo. O colaborador tá errando nos processos que são básicos. Às vezes tu tem medo de falar algumas coisas pra ele. Mas se tu pede pra ele trazer toda a informação pra ti, ele acaba falando. E aí fica muito mais leve a conversa, porque ele mesmo tá trazendo as próprias oportunidades dele. E quando a gente faz um feedback, como é que eu posso dizer pra vocês? Nós estamos lidando com o ego e a autoestima de outra pessoa. Outra pessoa está se expondo na frente do seu chefe. Então, o ser humano, eu digo que a matemática é simples e o ser humano também, ele é complexo, mas é fácil de entender as reações de todo mundo. Então, no momento que tu pede para alguém trazer as suas oportunidades, ela vê com muito mais leveza quando eu vou lá e corroboro com aquela oportunidade dela. Porque quem trouxe aquela oportunidade de melhoria foi ele, não fui eu. Se eu disser assim, nossa, tu é muito ruim na hora de chegar no trabalho, na hora de bater o ponto, tu nunca cumpre o horário. Ele vai sentir assim, nossa, mas como minha chefe é exigente, nossa, mas que horror, nossa, mas que horror. Mas se ele vir no feedback e me falar, Raiza, eu sei que eu chego atrasado todos os dias, mas eu tô tentando montar um processo para melhorar isso. Então, o colaborador trazendo, fica com um tom muito mais leve a conversa. Agora, como que a gente vai entender o processo dele melhorar? Porque às vezes o colaborador, ele vem e traz os problemas. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo fazer aquilo outro. O papel do líder é qual? Desenvolver e mostrar para o colaborador todos os processos que ele pode fazer para melhorar aquilo. Por exemplo, eu sempre chego atrasado nas reuniões de bom dia e boa tarde. Eu sou o único colaborador que chega atrasado. Ok. Aí eu, como chefe, vou chegar para esse colaborador e vou dizer, então, eu concordo contigo que tu chega atrasado, tu concorda comigo que tu tá chegando atrasado. Até aí tudo bem. O que nós vamos fazer? Todos os dias tu vai colocar o teu celular para despertar 20 minutos antes e você vai se posicionar na frente do computador 10 minutos antes de iniciar qualquer dia de trabalho. Tu tem que estar sentado. Muda teu horário. Por que eu tô falando isso? Porque tu, como chefe, tem que mostrar para ele qual é o método que ele vai fazer para melhorar as atitudes dele no dia a dia. Nós, como chefes, somos psicólogos, somos terapeutas, somos família, somos tudo pro colaborador. Então, é muito importante que você traga formas dele resolver o problema, tá? Eu acho que dessa seara de falar sobre os problemas do colaborador e como a gente dá o feedback, nós fazemos nesse formato. Eu gosto de fazer nesse formato. Primeiro ele traz o problema, depois a gente discute sobre o problema e eu concordo com os problemas que ele trouxe. Eu elogio muito sobre os pontos que ele tem muito forte. E por último, quando eu finalizo o feedback, eu falo pra ele assim, vamos relembrar tudo que a gente falou pra melhorar? E aí eu falo, vai lá, me diz qual é o primeiro.
Melhorar no tempo. Qual é o segundo? Não lembro. Qual é o terceiro? Não lembro. Qual é o quarto? Fala totalmente diferente do que eu falei pra ele. O que é isso? A gente, no momento em que a gente tá no feedback, a gente tá naquele processo de troca de energia. Estou sendo avaliado, estou sendo, enfim. E a gente entende o que a gente quer entender. E aí, às vezes, chega no final do feedback, tu pensa assim, nossa, ele entendeu tudo que eu falei, tá tudo certo. Que nada, não entendeu nem a metade. Então, eu movimentei esse método de, no final, vamos anotar tudo que tem que ser melhorado? Chegou atrasado, não respondeu no grupo, tarará, 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 trago tudo. E aí, o colaborador sai com essa listinha na mão. E aí ele sai para viver mais um mês inteiro, que no próximo mês eu vou trazer todos esses pontos de oportunidade que a gente conversou e vamos continuar essa evolução. O colaborador, ele só vai evoluir se tu acompanhar. Tem muitos colaboradores que não são autogerenciáveis, né? Eles não se gerenciam sozinhos. Então eles precisam de um líder acompanhando. Tem colaboradores excepcionais que esses colaboradores em si, eles mal precisam de chefe, eles precisam da gente só para dar o aval do dia a dia e tudo mais. Então tem pessoas que eu preciso empurrar, tem pessoas que eu preciso puxar de volta. Volta para cá que teu lugar é aqui. Então tu tem que ir entendendo, conhecendo o teu colaborador e sabendo qual é a melhor forma de fazer. Por último, eu quero dar um outro formato de feedback que normalmente é o mais conhecido hoje em dia, que é o feedback sanduíche. Que vem, primeiro você inicia o feedback elogiando, depois você traz as oportunidades e por último tu termina elogiando de novo. Eu costumo usar esse feedback no meio desse formato que eu apresentei para vocês agora no início. Só que é muito importante vocês aplicarem o elogio, não elogia tanto se a pessoa tem muita oportunidade, traz bem claro e bem pontual as oportunidades e por último fecha elogiando e fazendo esse selo de combinados. Tudo que é combinado não sai caro, principalmente na liderança. Então, são esses dois formatos que eu espero que ajude muito vocês a isso. E agora, vamos falar direto para o empresário. Empresário, você precisa receber feedbacks de volta. Mas, Raiza, por que eu preciso receber feedback de volta? Primeiro, nós não somos perfeitos. Tem empresários que têm muito estudo, tem empresários que têm pouco estudo, tem empresários que têm um autoconhecimento muito elevado, daqui a pouco eles não precisam de feedback. Tem empresários que daqui a pouco têm uma gestão emocional mais curta. O que é gestão emocional mais curta? Se explode muito rápido, não tem paciência, gestão emocional. Então são vários estilos aí de possibilidades que os empresários podem vivenciar no dia a dia. E na minha opinião, não existe pessoa perfeita. Na minha opinião, todo empresário precisa melhorar e evoluir. Na minha opinião, todo empresário precisa de um mentor. Prazer, né? Sou mentora de vocês. Nesse one-on-one a gente tá conversando, mas busquem sempre esse caminho de ter alguém para acompanhar essa jornada de vocês como empresários, com um mentor, um consultor, alguém que vocês conseguem recorrer para aplicar realmente essas melhorias. O negócio de vocês só vai evoluir se vocês estiverem dispostos a se auto-evoluir. O negócio não evolui se o empresário não quiser evoluir. Essa matemática é simples. Feedback para o empresário. Primeiro ponto. Feedback 360. O que é isso, Raiza? Eu tô lá dando feedback pro meu colaborador, tô falando tudo que ele tem que melhorar, tô falando pro meu colaborador. E aí, na hora, eu chego para ele e digo assim: tá, colaborador, finalizamos o teu feedback, agora é a tua vez. Eu quero ouvir o teu feedback sobre a minha liderança contigo. Quero que tu me diga minhas oportunidades, tudo que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir, quais ideias que você tem. Escute o seu colaborador. Vou abrir um parênteses. Escolha as pessoas que você vai aplicar o feedback 360, que é o feedback de volta. Por que eu vou escolher as pessoas? Às vezes tu pode pegar um colaborador com um nível de maturidade muito baixo e aí não tem sentido tu ir lá e perguntar pra ele o que ele tá achando da tua liderança. Porque o nível dele de entendimento do negócio é muito baixo. Então tu tem que pegar pessoas de um nível de maturidade mais alto pra você fazer essa troca. Porque essa troca é pra ti, é pro teu crescimento. Então, no final do feedback, tu chega. Colaborador, me diz minhas oportunidades. Tô aqui disposto a te ouvir. E aí tu tem que abrir aquela tua mente e falar assim, pode falar tudo que tu quiser,
Aqui eu não sou teu chefe, aqui eu tô querendo te ouvir e eu quero melhorar. Vem com a humildade bem forte, vem cheio de vontade pra ouvir mesmo. Vai doer, realmente dói. E eu até vou contar uma coisa pra vocês, que na hora que eu faço esse feedback, eu tento cuidar até a reação na minha cara. Porque nós, como empresários, empreendedores, enfim, a gente acha que nós somos o dono da verdade, né? Porque eu sei tudo, porque eu faço tudo, porque tá tudo certo. Mas, na realidade, ouvir uma crítica é algo que dói lá dentro. Dói muito. Então, respira, escuta, segura a cara, congela a cara. Eu fico congelando minha cara e fico ouvindo, tá bom. Aí anoto, tá bom, e anoto. E depois eu fico pensando naquilo até a eternidade para entender se eu realmente preciso melhorar, se realmente aquela dor é só daquele colaborador, ou se eu não tô dando atenção suficiente para ele me conhecer na minha essência, ou se eu não tô inspirando o colaborador, ou se eu realmente tenho oportunidades. Eu não vou nem dizer que eu tô errado, mas que eu tenho oportunidades de melhorar como chefe, como gestão, como liderança e tudo mais. Eu já falei em um outro podcast, mas para mim o líder ele não pode mentir. Para mim o líder não pode prometer algo e não cumprir. O líder não pode ser aquele cara que não está presente. O líder tem que ser aquele cara que é o exemplo do time. Então, se você começar a receber feedbacks ruins nesse momento, absorve, entenda e tenta evoluir. Não deixe de evoluir. O seu negócio vai evoluir se você estiver nessa constante aí evolução. E o que eu falei mais cedo, pegue uma mentoria, encontre alguém que tenha um know-how, que consiga cooperar contigo neste ambiente, que tu vai ver que teu negócio vai evoluir bastante. E eu espero que eu consiga ter ajudado vocês neste podcast. Gostei muito de trazer essa informação, inclusive, porque eu gosto muito de fazer liderança de pessoas, feedbacks e etc. E assim, olha aqui embaixo, comenta aqui embaixo, faz qualquer pergunta a respeito disso, as dúvidas que vocês têm. Me sigam nas redes sociais também, Raiza Hoffman, tá lá, Raiza Hoffman com H, né? E também pode seguir o Empreenda-me. Lá no Instagram tá @empreenda_meee. E aí eu espero vocês. Muito obrigada e até a próxima.